Now, we read many things in Matthew chapter que é o sprint final. Nós lemos muitas coisas em Mateus 24 where we are standing in the stream of time. sobre como devemos estar, onde devemos estar no tempo do fim. We have to find out exactly where we are in the stream of time. E precisamos saber exatamente onde estamos Donde nos encontramos en ese correr de tiempo. nesse tempo. These things have been before. There is no definite clue as to where we are right now. E muita gente Hay diz, personas que dicen, bueno, bom, todas acontecido essas en el coisas pasado, já aconteceram no passado realmente no tienen ni e realmente dónde nos en- não tem nem ideia de onde se encontram. Pero tal como vemos aquí, ellos preguntaban cuándo serán estas cosas. Y Mas qué assim señal como habrá vemos aqui, ocurrida eles del fin del perguntavam mundo. como são essas coisas e qual o sinal que temos da sua vinda e do fim do mundo. The end of the age. That is not correct. It's the end of the world. Veja que Ahora, a fíjense tradução que diz en algunas da tua traducciones vinda dice el e no fin del fim siglo. do mundo. Sin embargo, Não o fim do esto no es século, o correcto. fim do mundo. Debería leerse de tu venida y del fin del mundo. See, there are many factors that must fall into place before we can say this is the end of time. Tem muitos fatores Y que hay precisam muchos factores que nosotros debemos considerar considerar para que possamos dizer, tiempo del fin. esse realmente é o tempo do fim. I've listed some here. Let's have a look at them. The physical E eu- environmental E eu signs listei need alguns aqui. to Vamos be analisar. Universal. Os sinais físicos ambientais precisam alcançar uma aplicação universal. Deben alcanzar aplicación universal. So people say, all right, there have always been earthquakes, there have always been famines. You can't use this as a sign. E as pessoas dizem, E bom, hay personas sempre que dicen, teve "Bueno, pero siempre ha habido terremotos, terremotos, sempre ha teve habido, problemas". fomes. Entonces, você não pode Então, utilizar isso não esto posso como dizer uma que é señal um del tiempo. sinal do tempo But do fim. in biblical prophecy, we move from type to antitype. We go from local to universal. Mas na profecia Pero bíblica, dentro da profecia bíblica, nós nosotros nos movemos de tipo a antítipo, do local ao The second universal. sign is one of moral decay on a universal scale. O segundo sinal é a decadência moral associada à profecia do fim dos tempos, em escala In universal. other words, as it was in the days of Noah, and you read the descriptions in Em the outras Bible, palavras, as it was in the days of Lot, you read Assim the como foi descriptions in the Bible. nos dias de Noé, a gente lê as descrições na Bíblia. Assim como foi nos dias de Ló, lemos as descrições na Bíblia também. There must be ethnic clashes which are commonplace, universal. Haverá conflitos étnicos. Isso vai ser comum. Que deben ser comunes también a escala universal. Very important, the political prophetic picture must be complete. É muito importante. O quadro político profético deve se tornar realidade, deve se cumprir. Debe cumplirse. The religious prophetic picture must also be complete. También el cuadro profético religioso debe llegar a O cumplimiento. quadro profético religioso And then também deve se finally, tornar the realidade. legislation associated with buying and selling and the mark of the beast must be in place. E finalmente, la legislación E, finalmente, a legislação associada à compra e venda e à implementação da marca da besta precisa estar em vigor. debe también estar en lugar. So when all of these are in place at the same time, Então, quando todas essas coisas there is a estão true prophecy which has juntas, divine implementadas no mesmo tempo, todo e é esto impossível para que pueda converger que tudo isso aconteça a menos que haja uma que haya una profecia bíblica origen divino. de So origem if we look at divina. the physical environmental signs that we read in Matthew 24,
E se a gente Así que si analisar nosotros vemos las señales del ambiente físico de las cuales nosotros leemos en Mateo 24, os sinais dos ambientes físicos que lemos em Mateus 24, allí vamos a encontrar que el vamos engaño va a descobrir ser que o prominente. engano vai There ser will be false proeminente. Christs, Haverá Va a falsos haber cristos, falsos cristos, false messiahs, in other words. falsos messias, em outras palavras. falsos mesías. There will be wars, there will be rumors of wars. Haverá Va a haber guerras, guerras, rumores de va a haber guerras. rumores de guerra. There will be nation against nation, ethnic group against ethnic group. Haverá Se vai nação contra levantar nação, nação grupos contra étnicos nação, contra grupo grupos étnico étnicos. contra outro grupo étnico. Famines, pestilences, earthquakes. Fomes, Haverão brumas, pestes, pestilências, terremotos. terremotos. But that's just one aspect. All the other aspects must also be there at the same time. Isso será um dos aspectos. Todos os outros aspectos precisam estar ao mesmo tempo So you acontecendo. cannot say there have always been false Christs, there's always been earthquakes, there's always been famines. Então não podemos dizer sempre houve falsos cristos, sempre houve terremotos, sempre houve fomes. This is just one of the criteria. The others, if they are added to it, then you know that you are at the close of time. Isso é somente um dos critérios. Os outros, quando são acrescentados, aí saberemos que estamos no tempo do fim. Now, are there false messiahs in the world today? Bom, existem messias falsos no mundo Well, atualmente? here is an article from Religious News Services. The Messiah of the Second Coming has come for Easter 2021. Aqui temos um artigo da Religious News Service. O Messias da Segunda Vinda chegou para a Páscoa de 2021. Here's another one. The Messiah's name will soon be released. An article in Israel Today. Temos mais um. O famoso rabino, o nome do Messias será revelado em breve em Israel. Here's another one where it states that the rabbi has already been holding meetings with the Messiah. Temos mais outro que diz que os rabinos já estão realizando reuniões com o Messias. Now, how do we know that we're not dealing with the true Messiah here? Como sabemos que não estamos lidando com o verdadeiro Messias aqui? Because the Bible clearly says that when Jesus comes again, it will be visible from the east to the west. Porque a Bíblia diz claramente que quando Jesus voltar outra vez, será visível de Oriente a Ocidente. It clearly says that he will not come down to this earth, but that the redeemed will meet him in the sky. Diz claramente que ele não vai voltar a essa terra, mas que os redimidos se encontrarão com ele nos céus. So we know that this is not the biblical Messiah that we are waiting for. Então nós sabemos que não se trata do Messias bíblico ao qual estamos aguardando. What about wars and rumors of wars? E quanto a guerras e rumores de guerras? Here's an article in Al Jazeera. Is the war in Ukraine ushering a new world order? Temos um artigo da Al Jazeera. A guerra na Ucrânia está dando início a uma nova ordem mundial? Is this a turning point in human history? Será que esse é um ponto da virada na história mundial? We can Da ask humanidade? ourselves about this war. Is this real or is this planned? A gente pode se perguntar, será que essa guerra é verdadeira, é real ou foi algo planejado? Actually, it doesn't matter. Na verdade, não importa. It's the outcome that matters. É o resultado que importa. Humanity must have one mind and they must be herded into a particular direction. A humanidade precisa estar em harmonia e começar a arrumar numa direção específica. That's why the Bible speaks about wars and rumors of wars. Are they real or are they just a rumor?
É por isso que a Bíblia fala de guerras e rumores de guerra. Será que são guerras reais ou são apenas rumores? So whether it is a rumor or whether it is real, it doesn't really matter. The fact is that it's going to produce a global food crisis. Então, se é real ou se é fictícia, o fato é que ela vai produzir uma crise alimentícia mundial. So there will be famine universally. Então, haverá fome em escala global. And we can see this. The supply lines are down, the infrastructure is being destroyed, crops are disappearing. E podemos ver isso. As linhas de suprimento já não estão funcionando bem, a infraestrutura está sendo destruída, as colheitas estão sendo poucas. So the biblical picture is falling into place. Então o quadro bíblico está ocorrendo. And there's a lot of talk about this war. E tem muita conversa acerca dessa guerra. And a lot of propaganda. E muita propaganda. Let's just hear what they have to say. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Europe could become the next battleground. A Europa poderia se tornar o próximo campo de batalha. Já é com a Ucrânia, mas a guerra na Ucrânia provou ser um pesadelo de segurança para a União Europeia. Não tem outra opção a não ser preparar-se para um conflito mais amplo. Os Estados Unidos concordam com essa avaliação, de modo que as forças na Europa, o Reino Unido e a Alemanha dizem que contribuirão e o resultado é uma acumulação maciça no flanco oriental da OTAN. Reafirmamos que nosso compromisso com o artigo 5 é sagrado e um ataque a um é um ataque a todos eles e defenderemos cada centímetro do território da OTAN. Cada centímetro do território da OTAN. Um contingente total de 5.000 soldados. A seguir, o Reino Unido, com 2 esquadrões de F-35 americanos. Logo, a Espanha e a Marinha Americana também estarão ali. A Espanha já tem 4 contra-torpedeiros americanos. Os americanos implantaram sistemas de defesa aérea para eles. E serão enviados para a Itália, na Alemanha também. E a maior mudança será na Polônia. Os Estados Unidos estão planejando um quartel-general militar permanente. O 5º Corpo Militar do Exército dos Estados Unidos está na Polônia. O foco aqui está em 8 países: Estônia, Polônia, Eslováquia, Hungria, Letônia, Lituânia, Romênia e Bulgária. Agora, a OTAN tem uma forte presença por toda essa região. De quantas tropas estamos falando? Pelo menos de 324.000 soldados são soldados do país anfitrião e de nações aliadas, que significam que são forças da OTAN. Além disso, a defesa aérea. Se for assim, a OTAN tem agora algum poder de fogo sério em seu flanco oriental. É um meio de proteger seus próprios interesses que está nas mãos dos ucranianos e do povo ucraniano. Os membros da OTAN e os países líderes da OTAN simplesmente querem afirmar ainda mais o seu papel no mundo, confirmando a liderança de sua hegemonia no sentido mais verdadeiro da palavra, que as ambições imperiais. O que significaria uma implementação de um espelho russo? Mais além de navios de guerra e armas nucleares. Putin não se intimidará em enviar uma mensagem. Esse conflito está apenas se intensificando. Eu acho que o vídeo fala por si mesmo. So there are rumors of wars and wars. Embora haja rumores de guerras e guerras, And the mindset of humanity is being channeled. E a mentalidade da humanidade está sendo canalizada para um só rumo. And then there are the environmental factors which they collate to climate change. Também temos os fatores ambientais que colidem com a crise climática. And if we listen to the news, it sounds like a Matthew 24 report. E se ouvirmos as notícias, soa como o relatório de Mateus 24. Let's look at this compilation. Vamos analisar essa compilação.
Ondas de calor extremas e incêndios florestais têm assolado a França, Itália, Espanha e Portugal por semanas. O Reino Unido registrou temperaturas acima de 40 graus Celsius pela primeira vez. E os rios do continente estão secando na Holanda, na Alemanha. O rio Reno caiu tão baixo que as embarcações domésticas ficaram encalhadas. Os navios comerciais não podem mais transportar cargas completas. Os cientistas têm tentado explicar isso há anos, dado palestras, publicado artigos, mas nada disso realmente emocionou os líderes mundiais. Talvez as fotos o façam. O que você está vendo é um reservatório na Espanha, 84% vazio. Dá para ver os barcos e a remos e os abandonados. E a vida marinha morta. Algumas partes da Península Ibérica são as mais secas em 1.200 anos. Os reservatórios medievais da Espanha, ruínas de antigas vilas, banheiras e cargas estão enfrentando o impacto da mudança climática. A Península Ibérica está cambaleando sob uma de suas estações mais secas em 1.200 anos, colocando mais tensão na maior rede de reservatórios de barragens da Europa. Se isso não é emergência, não sei o que é. As fotos, os dados, os testemunhos, todos eles insinuam uma emergência climática na Europa. Não é mais uma ameaça distante, é muito mais aqui. E à medida que nos preparamos para entrar na estação do inverno, mais perguntas permanecem. Sim, o calor desaparecerá, mas qual será o choque climático que o inverno vai trazer? A China diz que vai tentar proteger sua colheita de grãos da seca intensa, utilizando produtos químicos para gerar chuva. O país está em meio a uma grave escassez de água após seu verão mais quente e seco, desde que o governo começou a registrar chuvas há 61 anos. Mas será que a China ou alguém pode realmente mudar o clima? Disparando foguetes para as nuvens e esperando chuva. Esses trabalhadores, esses meteorologistas na província chinesa de Hubei participam de um projeto de 3 meses na esperança de salvar a colheita de grãos deste ano. Pessoas em todo o mundo tentam semear nuvens há décadas. Bem, será que isso é real? Será que isso está se repetindo na história? They said that was the hottest season in Europe and England in history. Eles dizem que foi a estação mais quente na Europa, na Inglaterra, de toda a história. They say temperatures over 40 have never been recorded before. Eles dizem que temperaturas de acima de 40 graus jamais foram registradas. But if you read the newspapers of just a few years ago, in 1970s, mas se você lê o jornal de poucos anos atrás, da década de 70, then we had exactly the same temperatures then as we have now. Temos exatamente as mesmas temperaturas naquela época que as que temos agora. And even in the 1700s, the droughts were much larger than they are today. Até mesmo nos anos 1700, as secas foram muito piores das que são hoje. So the media is creating a perception. Então a mídia está criando uma percepção. And often this perception is contradicted by the facts. E depois dessa percepção for contradita pelos fatos, for example, they say the Great Barrier Reef will be destroyed by climate change. Por exemplo, eles dizem que a grande barreira de corais será destruída pelas mudanças ambientais. But the reverse is actually true. Mas na verdade é o contrário que está acontecendo. Let's listen. Vamos ouvir. Você acha que qualquer pessoa que realmente se preocupa com o meio ambiente ficaria
absolutamente entusiasmada com o fato de 2/3 da Grande Barreira de Corais terem mostrado a maior quantidade de cobertura de corais em 36 anos, certamente ficariam felizes com esse resultado, depois de todas as previsões de desgraça e tristeza da morte do arrecife. Mas não, a mídia está desesperadamente procurando qualquer razão para apresentar isto como uma má notícia. Chegam até a verificar os fatos, ridicularizando as previsões climáticas persistentemente erradas, que eles dizem, nos últimos 20 a 30 anos. Eu vi esse meme e coloquei no Instagram com uma simples pergunta: será que as catástrofes climáticas alguma vez fizeram uma previsão correta? Você não vai acreditar no que eu recebi com essa verificação absurda dos fatos. A mudança climática pode causar recifes de corais ao comparar 2 tweets? Sim, claro. Did not have a byline. The cowards pushing this nonsense just want to scare the social media sites to not even allow any. Só quero assustar os lados da mídia social para nem mesmo permitir qualquer dissidência, mesmo que seja uma piada. Portanto, vamos chamar alguém que realmente seja um cientista de verdade e que coloque seu nome em um trabalho. Ele é um físico marinho e autor Peter Reed. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje à noite. Diga-me qual é a sua reação às reportagens da mídia sobre os dados do Programa Oficial de Monitoramento a longo prazo do Recife, mostrando um crescimento maciço na cobertura de corais. Isso aqui não foi uma verificação dos fatos, foi uma reviravolta dos fatos. Realmente tudo que eles disseram, que você leu, não faz com que a gente acredite nos especialistas. Eles dizem que o Recife está condenado e a razão pela qual eles conseguiram chegar a isso foi porque agora temos demais esses corais de crescimento que crescem relativamente rápido, que leva de 5 a 10 anos para crescer. Eu meio que ignoro o fato que eles nos têm dito que tivemos 4 grandes eventos nos últimos 6 anos. E porque temos falado muito desse coral, agora estamos mais suscetíveis à mudança climática como nos últimos 5 ou 6 anos. Mas isso simplesmente não funciona. Bom, se analisarmos o modelo como as mudanças climáticas se baseiam, these are the models, about 80 of them, that they use to tell people what the situation is. Era assim que eles costumavam dizer às pessoas como estava a situação. These are all computer-generated models. Temos aqui em nossa frente modelos, planos gerados por computador. But this blue line here at the bottom are the actual measurements. Mas essa linha azul aqui na parte inferior é a medida real. And the temperature here is no higher than it was back then. E a temperatura hoje não é superior à que era no passado. But the world insists upon this red graph that's based on models. Mas o mundo insiste nesse gráfico vermelho baseado em outros modelos. So what is the agenda? Então, qual é mesmo a agenda desse povo? So they say that COVID-19 Eles dizem que o Covid-19 was just the beginning. Climate crisis is going to be even greater. foi somente o começo e que a crise climática vai ser muito maior. In fact, they're warning against climate lockdowns. Na verdade, eles estão alertando contra os lockdowns climáticos. In France, for example, certain sports were banned because of the heat wave. Na França, por exemplo, alguns lugares ao ar livre foram proibidos devido a ondas de calor. So lockdowns are becoming part and parcel of the agenda for our time. Então, os lockdowns têm se tornado parte dessa agenda de nossa época. Let's switch to another theme. Let's look at political issues. Vamos analisar agora questões políticas, outro tema.
the World Economic Forum has created a partnership with the United Nations. O Fórum Econômico Mundial fez uma parceria com as Nações Unidas. Let's just briefly look at the introduction to this. Vamos analisar brevemente a introdução disso aqui. Essa tarde, o secretário-geral, o Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, testemunhará a assinatura de um memorando de entendimento sobre uma parceria estratégica entre a ONU e o Fórum Econômico Mundial, que delineia uma série de cooperações para aprofundar o engajamento entre duas instituições e acelerar conjuntamente a implementação da Agenda de 2030. Bom, essa é uma mudança muito fascinante até. So the World Economic Forum, which is a combination of all the industries in the world and the mega corporations. O Fórum Econômico Mundial, que é uma mescla das megacorporações e as principais empresas do mundo, go into partnership with the political entities of the world. Fazendo parcerias com as entidades políticas do mundo. That is, by definition, fascism. Isso é, por definição, fascismo. Because the definition of fascism is Porque a definição de fascismo é government, governo and industry e indústrias in partnership for community. em parceria pela comunidade. So it is a governmental economic model that is being implemented in the world. Então, é um modelo econômico e governamental sendo implementado no mundo. Now, it's very interesting that the model of preference of the Jesuit order is fascism. É interessante que o modelo da ordem jesuíta preferido é o fascismo. So let's go a little bit deeper and just look at what is happening. Vamos analisar mais profundamente e ver o que é que está acontecendo. And I have to say, when I mention now names like Mrs. Merkel, Devo dizer que Vladimir Putin and so on, they all have mencionar seu been nome young até global Vladimir leaders of the Putin World e Economic assim por Forum. diante, todos têm sido jovens líderes globais do Fórum Econômico Mundial. Mas o que nos orgulha é o primeiro-ministro Trudeau, o presidente da Argentina, esses jovens. Certamente eles penetram nos gabinetes. Ontem foi a recepção do primeiro-ministro Trudeau. E eu não saberia que metade de seu gabinete, ou até mais da metade de seu gabinete, é para os nossos jovens líderes globais para o fórum. Isso é verdade na Argentina. É verdade na Argentina, também na França. E eu me encontrei com um presidente, jovem líder global. Basically, what he is saying is that the governments of the world and the economic powers of the world have formed a union. That's fascism. Basicamente, o que ele está dizendo é que a economia do mundo e os políticos têm formado uma união. Isso é fascismo. Now, it's basically talking about leaders that have a left-leaning. Basicamente, ele está falando de líderes que têm uma inclinação mais para a esquerda. But the same actually applies if they have a right-leaning. Mas o mesmo também se aplica se eles têm uma inclinação para a direita. Let's have a look at what Donald Trump had to say to Klaus Schwab. Vamos analisar o que Donald Trump tem a dizer acerca de Klaus Schwab. When you wrote to Mr. Climate Change, I heard Mr. President,
Why is it better to be here in Davos than in Washington, D.C.? Nós estamos aqui nos reunindo com líderes mundiais, as maiores e mais importantes pessoas do mundo. Estamos levando de volta tremendos negócios para os Estados Unidos. Todos estamos aqui, eu vou fazer um discurso, depois partiremos em breve. Mas eu acho que é muito importante. Os outros são apenas um embuste para ver o que vem acontecendo há anos, e francamente isso é vergonhoso. Mas estamos ansiosos por estar aqui. Klaus tem feito um trabalho fantástico. Outra vez, estamos nos encontrando com as maiores empresas do mundo, os maiores negócios do mundo, os maiores líderes mundiais, tudo para o benefício dos Estados Unidos. Estamos ansiosos para a reunião. Eu sou um grande adepto do meio ambiente. O meio ambiente para mim é muito importante. Obrigado. So basically, it doesn't matter whether they are from the right or whether they are from the left. The model is exactly the same. Basicamente, não importa se são da esquerda ou da direita. O modelo é o mesmo. Here's an article from the president about the president of South Africa. Aqui temos um artigo acerca do presidente da África do Sul, where they have agreed to sign those documents which give the World Health Organization authority over all health issues in this country. onde eles concordaram em endossar um documento que lhes dá a autoridade de saúde em seu país. And most countries have signed this document. E a maior parte dos países assinou esse documento. So, in a sense, they have sacrificed their authority. Então, em certo sentido, eles sacrificaram sua própria autoridade. What the world is doing is changing the entire system into a new system. O que o mundo inteiro está fazendo é transformando todo um sistema num sistema novo. We are moving towards a great reset. Estamos caminhando para um grande reset, uma grande So redefinição. the old has to be removed and something new has to be put into its place. Então, o que é antigo precisa ser removido e algo novo precisa ser colocado em seu lugar. And this is called Build Back Better. E eles chamam isso de reconstruir melhor. Let's listen to the powers that be. Ouçamos essas mensagens. Build back better. To build back better or whatever. Reconstruir melhor. To build back better. Build back Reconstruir from this, melhor global pandemic. depois dessa pandemia global. back better. Building back better. To build back better. Build it back better. And build it back better. Build back better. To build back. Build back better. It's about building this country back. Trata-se de reconstruir melhor este país. Building back better. Build back better. Some would say to build back Alguns better. diriam We would que é say reconstruir melhor. to really have a great Mas eu diria que é ter uma grande razão para o grande Basically, reset. what they've just said is to build back better is identical to the Great Reset. Basicamente, o que estão dizendo é que reconstruir melhor é algo idêntico ao grande reset. So using climate change as an excuse, Então, ao usar as mudanças climáticas como desculpa, let's destroy all the old industries based on fossil fuels. vamos destruir todas as antigas indústrias baseadas em petróleo, em combustíveis fósseis. And then we have to ask ourselves, can this set the stage for a catastrophe and a crisis in our world? E precisamos nos perguntar, será que isso pode abrir portas a uma catástrofe no nosso mundo? Can this lead to a crisis such as never was? Será que isso pode levar a uma crise tal como nunca houve? Let's listen to the propaganda. Vamos ouvir a propaganda. From the main media and alternative media.
da mídia principal e também da mídia alternativa. Então, o que a Europa está fazendo para evitar a crise? Cortando o consumo de energia. A Alemanha desligou as luzes da rua. A França proibiu a iluminação de outdoors. Itália prolongou a vida útil das usinas elétricas a carvão. A Espanha tem limitado o ar-condicionado nos aeroportos. A Alemanha está empreendendo uma série de medidas. Incluem a proibição de aquecer piscinas privadas, proibição de aquecimento em alguns edifícios públicos, a redução da temperatura mínima do escritório para 19 degraus Celsius e o desligamento da maioria das luzes de rua. Mesma história na França. Na Itália, onde as eleições estão previstas para setembro, e as autoridades estão andando com cuidado. Seu plano de economia de energia inclui medidas como prolongar a vida útil das usinas de carvão, interromper temporariamente o trabalho de fábricas e encurtar as horas de aquecimento nos locais de trabalho. Na Espanha, que não é tão dependente do abastecimento energético russo, as reservas estão sendo salvaguardadas para o caso de a guerra se extinguir. Estes 4 países não estão sozinhos. Eles estão unidos por vários outros na redução do consumo de energia, como a Suíça, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Holanda, Áustria e Grécia. Let me tell you about a small anomaly. Eu quero contar a vocês sobre uma leve anomalia. In our country, we are going to collapse the coal-fired infrastructure. Em nosso país, nós vamos desmoronar toda a infraestrutura a carvão. Será que isso tem a ver com as mudanças climáticas? Then why are they transporting millions of tons of coal across the borders and shipping them to countries such as China? Então, por que será que eles estão transportando milhões de toneladas de carvão pela fronteira e enviando-os por navio para a China? So the world is ready for an environmental crisis. The world is ready for a new set of circumstances. O mundo está preparado para uma crise ambiental, para um novo conjunto de circunstâncias. And the system will be based on a model of fascism. E esse sistema será baseado num modelo do fascismo. So that's one group of end-time criteria that are being fulfilled. Então temos todo um grupo de critérios para o tempo do fim sendo cumprido. Let's just briefly look at moral decay. Vamos analisar brevemente a decadência moral. Well, here's a law that has been passed that stores may not temos uma lei de que as lojas não podem mais separar os brinquedos por gênero. Not only that, além disso, anything goes. Tudo é válido. Have to be male and female. Os pais já não precisam mais ser homem e mulher, macho e fêmea. You can have 3 dads. Você pode ter 3 pais. In some states it is quite legal to kill a baby even after birth. Em alguns estados é até legal matar um bebê mesmo após o nascimento. Not only that, we do not know what gender is anymore. Além disso, a gente nem sabe mais o que é, qual gênero as pessoas têm, nem o que é So we gênero. have to learn a new terminology because people don't know what a woman is. Precisamos aprender uma nova terminologia porque as pessoas nem sabem mais o que é uma mulher. If you ask the judges and the politicians to define what a woman is, se você perguntar aos juízes e aos políticos para definir o que é uma mulher, they will evade the question. Eles vão tentar
escapar dessa And what do pergunta. they call a parent that gives birth these days? E como que se chama uma mãe que dá à luz nesses dias? It's no longer a mother, it's a birthing parent. Já não é mais mãe, é um pai que gera. Capaz de gerar. Uma Let's pessoa look. que gera. Vejamos. But the other important financial question Mas a outra questão financeira importante é se a pessoa que gera pode viajar e trabalha para a empresa certa e está buscando um aborto, mais indivíduos vão ver que precisarão de apoio financeiro para realizar esse aborto. Por exemplo, Dick's Sporting Goods nos diz que agora promete $4.000 para qualquer funcionário ou membro da família em seu plano de seguro para ter acesso a um aborto. E é uma longa lista de empresas que estão fazendo a mesma coisa. Levi's, Starbucks, Yelp, JP Morgan. Mas a questão é que estes benefícios são oferecidos porque essas empresas estão dispostas a fazê-lo não por causa de sua filosofia como corporação, mas porque faz sentido financeiramente falando para eles. O verdadeiro desafio será para as empresas menores que podem se dar ao luxo de fazer isso para os funcionários daquelas empresas que não conseguem ter acesso dessa forma. E assim vai haver um conto de dois mundos para uma empresa da Fortune 500 na América. Você pode muito bem obter esse tipo de saúde como um benefício. As empresas menores não podem. Acredito que eliminar o direito das mulheres de tomar decisões sobre quando e se devem ter filhos teria efeitos muito prejudiciais para a economia e atrasaria as mulheres em décadas. So basically what we are seeing is a total moral collapse. Basicamente, o que estamos vendo é um desmoronamento moral completo. God created them male and female. Deus os criou, macho e fêmea os criou. All those boundaries are being eroded. Todos esses limites estão caindo agora. So it's exactly like it was in the days of Lot. É exatamente como era nos dias de Ló. And all of the corporations are on board. E todas as corporações estão entrando nessa. How is it possible that they all have the same morality? Seria possível mesmo que todas tenham a mesma moralidade? And please remember that all of these corporations are in partnership with the Vatican. E lembre-se que todas essas corporações estão em parceria com o Vaticano. The other issue that the Bible mentions is ethnic clashes will be commonplace. Outra questão que a Bíblia menciona são os conflitos étnicos, que também se tornarão we've comuns. seen cities trashed by the Black Lives Matter movement. Então, nós já vimos cidades sendo varridas pelo movimento do Vidas Negras Importam. And if we look at ethnic conflicts throughout the world, E se analisarmos os conflitos étnicos por todo o mundo, then we see that they occurred in the Balkans, in Rwanda, in Chechnya, in Iraq, Indonesia, Sri Lanka, India, Darfur, Israel, the West Bank, Gaza Strip, you name it. vamos ver que eles estão nos Balcãs, na Ruanda, na Chechênia, no Iraque, na Indonésia, Sri Lanka, em todas as partes. And this is not even mentioning Africa, Australia, America. E isso sem mencionar a África, a Austrália, a América. A fulfillment of prophecy. Um cumprimento da profecia. Now, the other thing that must fall into place is the political prophetic picture must come to fruition. Outra coisa que precisa também entrar em vigor é que o quadro político profético deve se tornar realidade. E nós lemos acerca disso em Apocalipse, capítulo 13. Let me sum it up for you. Vou resumir aqui para vocês.
the first beast, which is Roman Catholicism, A primeira besta, que é o catolicismo romano, must receive its power back that it had in the Middle Ages. deve receber de volta o poder que teve na Idade Média. We see the media going to the Vatican. Vemos a mídia indo até o Vaticano. We see the CEOs of the mega companies going to the Vatican. Vemos os CEOs das mega corporações indo até o Vaticano. We see the politicians and the church leaders. Vemos os políticos e os líderes da igreja. So the wound has definitely been healed. Então, a ferida definitivamente está sendo curada. And they all wondered after this political religious entity. E todos se maravilharam diante dessa entidade político-religiosa. Now, if we look up this word wondered in the concordance, Se nós analisarmos essa palavra maravilhar-se na concordância, we find that it means to admire, admiration, to marvel at. a gente vai ver que ela significa admirar-se, ser tido em admiração, surpreender-se. So how is this achieved? Então, como que isso vai ser obtido? This can only be achieved by propaganda, by influencing the mind. Eles só vão conseguir isso por meio da propaganda, tentando influenciar a mente. Revelation chapter 17 tells us she sits on many waters. In other words, she's associated Apocalipse with all the 17. nations. Apocalipse 17 diz que ela se assenta sobre muitas águas. Em outras palavras, ela se associa com muitas nações. And her wound is healed. She has the power back. E sua ferida é curada. Ela recebe o poder de volta. Well, just look at the political leaders. Whether they are from the right, whether they are from the left, whether they are from the former communist countries, Germany, France, they all go to the same place, the Vatican. Basta analisar os líderes políticos, seja da esquerda, da direita, da Alemanha, da França, todos vão ao Vaticano em busca de aconselhamento. And Klaus Schwab told us that all of these that we see over here, whether it is Angela Merkel or whether it is Macron or even Putin, they're part of the World Economic Forum. E Klaus Schwab nos diz que, quer seja Macron, Angela Merkel, até Vladimir Putin, todos eles fazem parte do Fórum Econômico Mundial. All right, let's have a look at the CEOs of the mega companies. Bom, vamos ver também os CEOs das megacorporações. There is Tim Cook, CEO of Apple. Temos Tim Cook, CEO da Apple. Mark Zuckerman, founder of Facebook. Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. Kevin Systrom, CEO of Instagram. Kevin Systrom, CEO do Instagram. What are they all doing at the Vatican? O que todos eles estão fazendo no Vaticano? Are they getting their marching orders? Será que estão recebendo as ordens para marchar? Are they censoring and fact-checking? Será que estão censurando e verificando fatos? Are they filtering what you are supposed to see and what you are not supposed to see? Será que estão filtrando aquilo que você deveria ver e o que não deveria ver? What about the religious leaders? Kenneth Copeland, Rick Warren, or the E head que of tal os líderes Lutheran religiosos? Kenneth Copeland, Rick Warren, ou o presidente da Federação Luterana Mundial? Who's the leading figure in climate change today? Isn't it the Pope?
Quem é a figura líder no assunto de mudanças climáticas hoje em dia? Não seria o Papa? Why does Elon Musk have to go to the Pope? Porque Elon Musk tem que ir para visitar o Papa. So do we see the political world and the economic world radiating towards the Vatican, expressing its mindset? Será que nós vemos o mundo político, o mundo religioso orbitando ao redor do Papa, buscando obter sua mesma And the mentalidade? religious prophetic picture? E o quadro político profético, o quadro profético religioso, na God's verdade? plan was to unite all of humanity, says the Pope. O plano de Deus é unir toda a humanidade, diz o Papa. They just signed the fraternity document at Kazakhstan this very month, September. Neste mês de setembro, eles assinaram o documento da fraternidade no According to the Cazaquistão. Pope, all religious systems in the world are God-willed. De acordo com o Papa, todos os sistemas religiosos no mundo são de Deus. Even if it is through the permissive will of God. Mesmo que seja por meio da vontade permissiva de Deus. And all of these roads lead to the same heaven. Afinal de contas, todas essas estradas, todos esses caminhos levam ao mesmo céu. But the Bible says there's only one way to go to heaven. Mas a Bíblia diz que só há um caminho para chegar ao céu. But according to this new system, you may not preach the gospel to convince others that there is only one way. Mas de acordo com esse novo sistema, você não deve pregar o evangelho a fim de convencer a outros que há somente uma maneira, um According to the caminho. Catholic Church, Christian unity is almost complete. E de acordo com a Igreja Católica, a unidade cristã está quase completa. Does Christianity mean that even union with paganism is perfectly in order? Será que o cristianismo significa que até mesmo a união com o paganismo é algo que não tem problemas? When the Pope this year went to Canada to ask forgiveness for the great excesses of its ministers, quando o Papa foi pedir perdão pelos seus excessos cometidos, he had no problem taking part in pagan rituals. ele não teve problema algum em participar de rituais pagãos. Let's just look at it. Vamos dar uma olhada. Pai, igualmente com essa santa aspersão, lembrando de nossa reverência ao Deus Espírito, assim como esperamos novos céus e nova terra. Has paganism and Christianity, so-called, merged? Será que o paganismo e o suposto cristianismo já se fundiram? So if we all are brothers and sisters in union with God, então, se todos nós somos irmãos e irmãs unidos a Deus,
And we may not proselytize, we may not preach the gospel to convert people. E não podemos pregar o evangelho para converter outras pessoas, os prosélitos. Then what remains? Então, o que é que resta para nós? Let's see. Vejamos. Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan Seguindo a Jesus, otras tradiciones. Nós nos unimos a outros irmãos, seguindo outras culturas, outras tradições, outras crenças. A fraternidade nos ajuda a nos abrir ao Pai de todos e nos abrir com um irmão, com uma irmã para partilhar nossa vida, para sustentar-nos, para amar, para conhecer. A Igreja valoriza a ação de Deus nas outras religiões, sem esquecer que para nós, os cristãos, a fonte da dignidade humana e da fraternidade está no Evangelho de Jesus Cristo. Os crentes, nós crentes, devemos voltar à nossa fonte, à nossa origem e nos concentrar no que é essencial. E o que é essencial é nossa fé, é a adoração a Deus e o amor ao próximo. Oremos para que o Senhor nos dê a graça de viver em plena fraternidade com nossos irmãos e irmãs de outras religiões, sem brigar, rezando uns pelos outros. Amemo-nos a todos. Well, my brothers and sisters, is there anything wrong Bem, with meus helping irmãos. humanity? Bem, meus irmãos e irmãs, será que tem alguma coisa de errado em ajudar a humanidade? No, but there's nothing wrong with it. But we have reduced the gospel to a social gospel. Não, não tem nada de errado com isso, só que nós reduzimos o evangelho a um evangelho social de assistência. Because if I tell the Jew and if I tell the Muslim that there's no other way to be saved than through Jesus Christ, Porque se eu digo ao judeu, se eu digo ao muçulmano que não há outra maneira de ser salvo a não ser por meio de Jesus Cristo, then I'm interfering with their creeds. então eu vou estar interferindo em suas crenças. And therefore it is an act of hate. Portanto, se tornaria um ato de ódio. No, we need to be one big happy family. Não, nós temos que ser uma família feliz, uma grande família feliz. So whether we accept Christ or do not accept him, we belong to the same Abrahamic family. Então, quer aceitemos a Cristo ou não aceitemos, nós pertencemos à família abraâmica. On the other hand, Por outro lado, a Crux diz that Biden needs the church to heal his country. que Biden precisa da igreja para curar o seu país. That means it needs the church at the Vatican. Isso significa que ele precisa da igreja do Vaticano, Because Biden is a Roman Catholic. porque Biden é um católico romano. The final thing that must come into fruition is that the legislation associated with buying and selling must be in place. A última coisa que precisa acontecer é que a legislação associada à compra e à venda e a implementação da marca da besta precisa entrar em vigor. How far down the line are we? Quanto será que nós já andamos Let's look. nessa direção? Vamos analisar. What underpins a world order is always the financial system. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this Estamos a boldly, ponto de ver we're uma about to abandon mudança the traditional system drástica. of money and Vamos accounting abandonar o and sistema introduce a de new one. dinheiro e And contabilidade the new one, e the new introduzir um accounting novo. is A what nova we call contabilidade blockchain. é o que chamamos It de means blockchain. digital.
significa digital, significa ter um registro perfeito de toda a transação que está acontecendo. Isso também nos traz um perigo grande entre o equilíbrio entre Estados e cidadãos. Precisaremos de uma nova Constituição de direitos humanos. Mas esse novo dinheiro será de natureza soberana. A maioria das pessoas acha que é um dinheiro criptografado, privado. Mas eu vejo superpoderes introduzindo dinheiro digital. Os chineses foram primeiro, logo os americanos, os europeus. E a pergunta é, será que esse novo sistema de dinheiro digital e contabilidade digital acomodará as necessidades dos cidadãos de todas as localidades para que todo ser humano tenha uma chance de ter uma vida melhor? Porque essa é a única medida de se uma nova ordem mundial realmente serve. Então agora é o tempo de descobrirmos como vamos solucionar isso. Let's have a look at this video as well before we discuss it. Vamos analisar esse outro vídeo antes de discutir mais. Há pessoas andando com sensores biométricos ou dentro de seus corpos. O Facebook, o governo chinês, para monitorar constantemente o que está acontecendo dentro do meu corpo. Toda a ideia de que os humanos têm essa alma, esse espírito, esse livre-arbítrio, e ninguém sabe o que acontece dentro de mim, sabe? Qualquer coisa que eu escolha nas eleições ou no supermercado, tudo isso é meu livre-arbítrio. Isso acabou. Nós temos tecnologia para massificar a raça humana. Quando o coronavírus termine, alguns governos digam, tudo bem, mas tem uma segunda onda de corona vindo. Tem o ebola e também a gripe normal. Por que não proteger as pessoas por meio do sistema de supervisão? A tendência é prolongar de maneira indefinida. E essa supervisão pode vir por debaixo da pele. Os governos não estão muito interessados agora no que estamos fazendo, mas no que temos debaixo do nosso corpo. Então, a tecnologia está sendo implementada para fazer valer toda a transação de comprar e vender. And if you do not adhere to their philosophy, you will be prevented from buying and selling. E se nós não aderirmos à filosofia deles, seremos impedidos de comprar e vender. Here already the World Economic Forum is speaking about global censorship using AI, artificial intelligence. O Fórum Econômico Mundial falando sobre censura global usando inteligência artificial. Let's have a look what's happening in Europe. Vamos analisar o que está acontecendo na Europa. Será que a União Europeia vai se tornar uma sociedade de supervisão, assim como acontece na Europa? Essa alegre introdução de identidade digital da Europa diz aos cidadãos que isso vai facilitar a vida deles enquanto estão seguros online. O Parlamento Europeu já está tratando disso. Christian Torres, que nasceu na Romênia comunista, leva muito tempo advertindo acerca dessa chinaficação. Porque vemos o que está acontecendo na China agora com o crédito social, onde o governo está monitorando e vigiando todas as pessoas do começo ao fim. É isso que faz a diferença entre uma tirania e uma democracia. Quando você sabe tudo o que o governo faz, isso é democracia. Agora, quando o governo sabe tudo sobre você, isso é tirania. Now, the following video is very, very interesting because it shows that
O seguinte vídeo é muito interessante, because it shows that it is not only I and people with like mind as I that realize these things. porque mostra que não sou só eu e pessoas como eu que gostam dessas coisas, que estão vendo isso tudo. The new system is total control. O novo sistema é um controle total. In fact, it is nothing short of slavery. Na verdade, é algo bem parecido com escravidão. Let's listen to what Malcolm Roberts, a politician in Australia, has to say to his colleagues. Ouçamos o que Malcolm Roberts, um político na Austrália, tem a dizer acerca de seus colegas. Empresas bilionárias globalistas serão donas de tudo: casas, fábricas, fazendas, carros, móveis. E os cidadãos comuns alugarão o que precisam. Se sua pontuação de crédito social permitir. O plano do Grande Reset é que você vai morrer sem nada. Para realizar esse plano maléfico, o Fórum Econômico Mundial de Klaus Schwab vai precisar tirar mais do que apenas bens materiais dos australianos. Os senadores hoje, nesta mesma Câmara, que apoiam o Grande Reset, ameaçam nossa privacidade, liberdade e dignidade. Sim, nesta Câmara do Senado. Muito em breve, o governo dirá a nossos agricultores o que eles podem cultivar e punirá os consumidores australianos se comprarem a coisa errada. Isso já começou com reformas assustadoras programadas para a agricultura australiana. O sonho de microgerenciar as emissões individuais de carbono depende do que em breve será aprovado. A chamada identidade digital de confiança. É somente através da perseguição digital implacável dos cidadãos que o governo liberal nacionalista pode microgerenciar as escolhas de compra. Os bancos australianos já demonstraram um grande interesse na lei de identidade digital de confiança, dizendo que ela permitirá, cito, criar uma visão rica de seus clientes. Esses são os mesmos bancos que já listam os riscos climáticos como um meio de negar empréstimos. É muito interessante que a gente sempre vê as mudanças climáticas aí nesse meio. It is not just Klaus Schwab. Não é somente Klaus Schwab. Big business is in harmony with Rome. Grandes corporações estão em harmonia com Roma. They are in partnership with the Pope. Estão em parceria com o Papa. And this Pope is quite happy to have wiretapping and listening to individual conversations take place under his rulership. E esse Papa está muito feliz autorizando escutas telefônicas na investigação de escândalos financeiros. They can enforce their dogmas at any time. Eles podem fazer valer os seus dogmas a qualquer momento. In Revelation chapter 18, we read Em Apocalipse 18, nós lemos that they deceive the nations through their sorceries. Que todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. And that word sorcery is pharmakia. E essa palavra feitiçaria no original é farmaquia. It's important that even the medical corporations are under the control of the Vatican. É importante que até mesmo as corporações médicas estejam sob o controle do Vaticano. And here is the Jesuit journal America. E aqui temos a revista jesuíta América, which is telling the world que está dizendo ao mundo that the world must implement the papal model of climate change. Que o mundo deve implementar a abordagem papal da mudança climática. Laudato Si. A saber, Laudato Si. Here it is in their document, Laudato Si. Ali está no documento deles, Laudato Si.
that means that they want Sunday legislation associated with climate change. Isso significa que eles querem a legislação dominical associada às mudanças climáticas. And here are the political nations. Poland says no more shopping on Sunday. It's for prayer. E aqui temos o governo polonês dizendo que não é mais para fazer compras aos domingos. O domingo é para rezar. The churches want Climate Sunday. As igrejas querem domingo climático. Pope Francis says he wants to save the creation, and Sunday is one of the means whereby he wants to do it. Mas Francisco diz que ele quer salvar a criação e o domingo é um dos meios pelos quais isso pode ocorrer. So will the world adopt the mark of ecclesiastical power of Rome? Então, será que o mundo vai adotar a marca do poder eclesiástico de Roma? Does it have the means to implement it and enforce it? Será que ele tem os meios para implementá-lo e forçá-lo a acontecer? Então, minha pergunta para vocês hoje à noite é a seguinte: Is everything in place as the Bible predicted? Será que tudo que a Bíblia previu já está no seu devido lugar? And if the answer is yes, e se a resposta é sim, then according to Luke chapter 21 verse 28, então, de acordo com Lucas capítulo 21, verso 28, when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. I would make an appeal to all of you. Eu gostaria de fazer um apelo a todos vocês. When it comes to choosing between this earthly system and its laws and creeds, quando se trata de escolher entre os sistemas da Terra e as leis que ela cria, or the government of God based on its law, his law, the Ten Commandments, ou o governo de Deus com base na sua lei, nos seus 10 mandamentos, including the Sabbath as the sign of the acknowledgement of his authority, incluindo o sábado como um sinal do reconhecimento de sua autoridade, then that requires a choice. Isso requer uma escolha. And God requires us to make that choice individually. E Deus requer que nós façamos essa escolha individualmente. My prayer is that you will make the right choice based on the Bible and your conscience. A minha oração é que você tome a decisão correta com base na Bíblia e na sua consciência. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, the world is at the precipice. Querido Pai Celestial, o mundo está num precipício, à beira de um precipício. All the signs have been fulfilled. Todos os sinais têm se cumprido. They are just waiting final implementation. Estão apenas aguardando a sua implementação final. And we are all faced with a choice. E todos nós nos deparamos com uma decisão a tomar. Help us to make the right one is my prayer in Jesus' name. Ajuda-nos a tomar a decisão correta. É minha oração em nome de Jesus. Amen. Amém.